E voltando com mais um vídeo aqui do curso gratuito do Docker, utilizando a distribuição Ubuntu 24.04. No último vídeo, eu já mostrei para você como criar uma conta no Docker Hub, como baixar uma imagem, customizar utilizando ali o Dockerfile, né? Para você modificar a sua imagem, rodar no seu Docker local, construir o seu container, fazer todas essas modificações, instalar uma aplicação e depois publicar essa imagem lá no seu repositório público do seu Docker Hub. Agora, nesse vídeo, vamos avançar mais um pouco, onde que eu vou trabalhar com o Docker Compose, né? Para a gente compor toda a nossa estrutura de containers num projeto um pouco maior. Geralmente o Docker Compose é a próxima evolução do Dockerfile, né? Geralmente o Dockerfile você vai trabalhar com containers e imagens isoladas. Já no Docker Compose você pode colocar mais imagens, mais containers e já finalizar um projeto de todos os servidores, imagens, customizações e configurações que você precisa para o seu projeto. Então, bora aqui comigo, né? E sempre, como sempre, e sempre vou falar a mesma coisa, tenho certeza que você já sabe que todo o material está gratuito no meu GitHub. Esse curso é gratuito, o material é gratuito. Para me ajudar, ajudar o projeto é muito simples, né? Tem um botão aqui do lado esquerdo de seguir e também segue aqui no meu canal, né? Curte esse vídeo, compartilha, comenta aí nas redes sociais. Aí me ajuda bastante. Mas vamos lá, vou acessar aqui os meus repositórios e o repositório desse curso se chama Ubuntu 24.04. Dica de novo, se você já chegou até aqui, você já passou por um monte de coisa, né? Mas se você encontrou esse vídeo no YouTube, sabe que eu tenho muita coisa aqui, pessoal, para poder chegar aqui no Docker Compose. Isso daqui é um projeto longo. Então já fiz a implementação do Ubuntu Server, configuração, instalação do Docker, do Potainer, que ainda vou utilizar no final do curso. Trabalhamos toda a parte de comandos básicos do Docker e já estamos aqui na reta final. O que fica faltando? Apenas o Compose e também o Daemon aí do próprio Docker. Aí já finalizei essa base e vou entrar para os meus servidores de implementação, né? Para ajudar nesse repositório, tem uma estrela aqui em cima, dá uma estrelinha, não faça um fork. E dúvidas, críticas e sugestões, comenta nesse vídeo ou manda na guia em SUS aqui, beleza? Vamos lá, o material dessa aula está aqui, ó, 04 Container. Então vamos dar uma olhada, já passamos aqui ó, bastante coisa, comandos básicos, configuração de CPU e RAM, volume, network, que é a parte de rede, imagens, o Dockerfile, beleza? O Docker Hub, que foi o último, e eu estou aqui agora no Docker Compose, né? Que é o procedimento 08. Esse sim, vamos dizer que é o corpo final do seu projeto. Então vamos lá, vamos acessar aqui a documentação. Sempre deixo muito bem documentado para você, né? Então vamos lá, os links oficiais aqui da distribuição Ubuntu. E se você conseguir também implementar aí o Docker Compose, vamos lá, não esqueça de copiar esse texto, que é o básico de Docker Compose do Docker CE, realizado aqui com sucesso. Comenta nesse vídeo, nas redes sociais e tudo mais, né? Uma coisa importante, o selo aqui da atividade já está disponível, que é mais um Docker Compose concluído, né? Docker CE do projeto Bora para a Prática. Muito legal, show de bola. E também não esquece aqui, ó, beleza? Não esquece de colocar as hashtags, porque aí fica fácil eu localizar você e eu sei que você está fazendo esse curso. Lembrando que no final tem direito a certificado. Show de bola, então vamos lá. Vou trabalhar aqui com 8 etapas, bem simples, porque já o Docker Compose vai ser tudo o que você aprendeu até agora. Também você vai colocar agora de novo num único arquivo de projeto. Então, de novo, volta os projetos. Quando você começa a entrar no conceito do Dockerfile e também aqui no Docker Compose, você já começa a automatizar tudo que você está executando, beleza? Então é o próximo passo do DevOps, o CI/CD, que a gente sempre fala, né? Essa entrega contínua de todo o projeto.
Mas vamos lá, vamos começar a trabalhar com ele, né? Então ele também é bem simples, não tem muito mistério. Os links oficiais aqui do Docker, Docker Engine também, o Compose, que é fundamental. E eu vou utilizar aqui o Compose basicamente já dentro do próprio Engine. Você pode trabalhar com ele independente, sem precisar ter o Docker, apenas o Compose para poder criar a estrutura, né? E o Docker Hub também aí. Já falamos do Docker CE, o Docker Hub, o Docker Image, o Docker File, porque o Compose também você pode integrar o Docker File nesse projeto. E chegamos agora aqui no Docker Compose, né? O que é o Docker Compose? É uma ferramenta que facilita a definição e o gerenciamento de aplicações Docker compostas por vários containers. Uma coisa legal do Docker Compose é que você já pode construir toda a sua estrutura de container e, utilizando esse arquivo, essa configuração, gerenciar todos ao mesmo tempo. Então agora você tem um gerenciamento centralizado. Ele usa o arquivo com a extensão YML, que é os arquivos YAML, que a gente já vai estar trabalhando com ele, que tem as definições, então lembre-se também com as tabulações, os espaços, tudo certinho para definir e configurar os serviços, volumes, redes, aplicações e tudo que você precisa para gerenciar, controlar, monitorar e implementar os seus containers aí no seu Docker. Então esse cara aqui é o mais top da balada quando você chega nele. A partir do momento que entendeu tudo, o Docker Compose agora sim se torna fantástico, né? Também, de novo, vamos fazer o básico, tá? O básico aqui do Docker Compose. Então vamos lá. Primeira etapa, já vou acessar aqui o meu Docker, né? Remoto via SSH, utilizando o meu usuário, Vamond, @172.16.1.30. Digitar aqui só a minha senha, beleza? E Enter. Vamos lá então. Nesse cenário, o que eu vou estar trabalhando? Vou trabalhar aqui com duas imagens. A imagem do servidor web Nginx e também do banco de dados MySQL. Então, primeira coisa, já vou pesquisar as imagens oficiais do Docker Hub. Então, vamos pesquisar aqui a imagem do próprio Nginx, que a gente já utilizou nesse curso, fazendo um filtro somente da imagem oficial, e vou pesquisar também a imagem do MySQL, também oficial do Docker Hub, que são as imagens que tem ali o selinho oficial construído por eles, é mais seguro, tudo bem? Então, essas duas imagens eu vou estar utilizando, sempre a versão mais nova. Então, vamos lá. O que é importante agora? Vou baixar essas imagens para o meu Docker local. Não é obrigatório, que nem acontece no Docker File, o Docker Compose, quando você fala qual é a imagem que você vai usar, se não tiver local, ele vai baixar, tá? Aí ele vai fazer o processo do pull sem nenhum problema. Mas aqui eu já vou baixar para poder ter no meu servidor. Fica até mais fácil para depois eu construir. Então vou baixar aqui a imagem utilizando o comando docker image pull e vou baixar a imagem do Nginx, o latest, que é a versão mais recente do próprio Nginx, né? Então vamos lá, vou colar, Enter, e também já vou baixar a imagem do banco de dados MySQL, a versão mais nova. Se eu não me engano, a versão mais nova no próprio Docker Hub já é a versão do MySQL 9, tudo bem? Já não é mais a versão do MySQL 8, já é a versão mais nova. Show! Imagem do Nginx já baixou, então vamos lá, vou baixar aqui as imagens, a imagem, né, do MySQL Server, que seria aqui do meu banco de dados. Então, nesse cenário, imagine que você já vai construir uma aplicação web que vai conectar aqui no banco de dados. Lembrando que qualquer aplicação web, você vai precisar de uma linguagem de programação, um PHP, um Java, qualquer outra coisa, mas aqui é só para simulação dos nossos containers, tudo bem? Aí mais para frente a gente vai estar evoluindo com isso. Show! Então vamos lá, baixou, vamos verificar aqui as imagens, se já está no meu Docker local. O que eu tenho que observar aqui? A minha imagem do MySQL, 602 megas, e do meu Nginx, 192. Então essas são as imagens que eu vou estar utilizando aqui no meu projeto. Legal. Então vamos lá. De novo, coisas importantes. Nós vamos verificar alguns detalhes, inspecionar as imagens, principalmente a parte dos elementos que são as configurações de blocos de variáveis de ambiente. Então o que eu vou fazer isso? Vou digitar aqui o comando, o docker
o imaging, e nós vamos inspecionar primeiro a imagem do Nginx, a última versão. Vou jogar a saída para o comando JQ, que é o comando do JSON, carry. Já vou iniciar filtrando toda a saída do JSON, que é aquele ponto, dentro de colchete 0, ponto, e já vou entrar ali na parte dos elementos que eu quero exibir somente a parte de config.env, que são as variáveis de ambiente utilizada pelo Nginx. Aí você fala, Robson, por que isso daqui é importante? Que são as principais variáveis que vai falar para mim como que está configurado o meu servidor e a versão que ele está utilizando. Geralmente nessas variáveis tem os caminhos de configuração que você pode estar personalizando. Então já vejo aqui a versão do meu Nginx, que é a versão 1.27.2. E vamos verificar a versão das variáveis de ambiente dessa imagem do MySQL, que ele já vai falar para mim que eu estou na versão a 9.1, que é a última versão aí do MySQL Server, né? Beleza, então aqui as imagens que a gente vai estar utilizando já está nessas versões. Ctrl L. Vamos lá, agora vamos criar o nosso primeiro projeto do Docker Compose, utilizando a extensão YML, que são os arquivos famosos também utilizados no Python, e tudo que é a codificação YAML, que é muito utilizada aí para determinar procedimentos e como que você vai editar as configurações ou ações que determinados programas utilizam, né? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, igual ao Docker File, sempre trabalhar com diretórios de projeto. Tudo bem? Aqui já é obrigatório. Tanto no Dockerfile, como principalmente no Docker Compose, sempre trabalha com diretórios de projeto. Então vamos lá, vou criar um diretório chamado mkdir, com a opção "-v, teste 01, que vai ser o meu diretório de projeto desse primeiro Docker Compose, né? Beleza. E lá dentro, você vai criar agora um arquivo, vou utilizar ali o comando vim, no diretório teste01 / e vou criar um arquivo chamado vavatur.yml. O nome do arquivo pode ser qualquer um, diferente do Dockerfile, que tem que se chamar Dockerfile. Aqui qualquer um com a extensão .yml. Vamos lá, copiar, beleza, colar, legal, e insert. Coisas importantes que você tem que tomar cuidado aqui, ó, pessoal. Sempre que você trabalhar com os arquivos, o JSON tem uma codificação diferente, beleza? Mas os arquivos YAML têm outra codificação. Primeiro, você nunca utiliza o tabulador. Sempre 2 espaços. Mas, por exemplo, geralmente aqui no meu Visual Studio, eu determino que o tab ele sempre coloca 2 espaços. Então aí facilita bastante, mas muito cuidado com isso. Tudo bem? Sempre a indentação desse arquivo é 2 espaços, porque senão ele não funciona. Ele é um pouco mais chato. Então cuidado. Então vamos lá, vou copiar tudo que está daqui para baixo, beleza? Então vou copiar aqui no bloco, já tem um botão de copiar aqui que fica mais fácil. Então clica nele e cola aqui no seu terminal para eu poder explicar o que vai acontecer nesse projeto de Docker Compose. Legal. Então, primeira etapa, vamos lá. Primeira etapa é a variável name. Então, começa no topo. Então, essa é uma variável de topo que a gente fala. 2 pontos. Então, separado ali por 2 pontos. Aqui eu vou definir o nome do projeto, que vai fazer a referência de todos os containers nesse projeto. Então, é como se associasse o nome de projeto e depois de baixo vai ficar a construção dos meus containers, imagens e volumes associado a esse projeto. Então, aqui é o projeto Vavatur que eu estou construindo. É a primeira etapa. Segunda etapa, já começa a definição da seção dos serviços do projeto. Então, a próxima linha, que é a linha Service, tudo bem? 2 pontos, define a seção de serviço. Agora você vai perceber 2 espaços, vamos começar a construir os serviços. Então, qual que é o próximo serviço? Vou definir o nome do serviço do website. Então, aqui pode ser qualquer nome, que vai ser o nome do meu servidor, como se fosse a opção "-name". Então, eu vou criar um container agora de serviço chamado webserver.
dois pontos. Não esqueça sempre dos dois pontos no final. E agora dentro do web server, dois espaços. Então repare que aqui, ó, cuidado com os espaços, hein? Espaço, espaço, 2. Entrou nesse bloco, espaço, espaço. Porque agora eu vou determinar todas as configurações muito parecido com Dockfile. Então eu vou determinar tudo que essa imagem desse servidor web server, qual é a imagem, qual é a configuração e o que vai estar dentro desse container. Então vamos lá, primeira etapa, definindo a imagem que será utilizada no container do website. Vou utilizar aqui a opção de image, dois pontos, e vou falar que vou usar agora a imagem do Nginx, dois pontos, a latest, né? Então a versão mais recente. Aqui a gente já começa a indicar para você, já colocar a tag de qual versão, de qual imagem de container você quer utilizar. Descendo, nós vamos agora para a opção de portas. Aqui já é a publicação das portas, diferente de você expor a porta no Dockfile. Aqui ele já vai publicar a porta. Então, dica aqui, ó, definindo as publicações de portas de host e do container do website. Dica para você, recomendo deixar o mapeamento das portas dentro de aspas duplas. Então vamos lá, você vai colocar aqui, ó, ports, dois pontos, espaço, espaço, legal? E traço, por quê? Você já pode publicar várias portas ao mesmo tempo. Então, cada bloco desse está referente a cada publicação das portas. E eu vou publicar a porta 80 para a porta 80, né? Então, a porta do meu host para a porta do meu container. Beleza, voltando no mesmo nível, agora nós vamos trabalhar aqui, ó, definindo as políticas de reinício automático do container do website. Observação para você. A opção Always, que eu estou usando ali embaixo, sempre é utilizada caso aconteça alguma falha no container, ele será reinicializado automaticamente. Então, se tiver alguma falha dentro do processo, por algum motivo, esse container faz o restart já automático. Então, a opção de restart, ele já executa aqui automaticamente sem precisar você digitar o comando. Então, eles já começam a ter inteligência dentro dessa estrutura. Mas vamos lá, terminamos aqui a parte do web server. Agora, voltando no mesmo nível, aqui ó pessoal, web server, mesmo nível. Agora eu vou criar o próximo container de serviço que é o database, né? Então vamos lá, o database, vou utilizar agora a imagem do MySQL, a mais nova, já vou definir as publicações de porta, a porta padrão do MySQL é a 3306, tanto do meu host para o meu container, só que aqui embaixo é o mais importante, definindo as variáveis de ambiente do container do database. O MySQL tem várias variáveis de ambiente, tá pessoal? Então vocês precisam tomar muito cuidado. Observação, as variáveis de ambiente sempre está disponível na descrição do Docker Hub e na sua documentação oficial. O que significa isso? Cada imagem ele já cria quais as variáveis que já vai configurar automaticamente o serviço. Ou ele indica para você qual é o arquivo de configuração para você mudar. Então, nesse caso, com a opção de variáveis de ambiente, beleza? Espaço, espaço. Geralmente as variáveis de ambiente sempre são declaradas tudo em maiúsculo e todas as opções do Compose é em minúsculo, tá? Sempre finalizando com dois pontos no final. Então, tem uma variável nessa imagem que está lá no Docker Hub, na documentação, que é a variável mysql_root _password, dois pontos, que é a senha do usuário root do MySQL. Então já vou setar nesse arquivo a senha, que vai ser o PTI@2018. E no final já vou definir aqui as políticas de restart. Se tiver alguma falha no container ou nesse projeto, automaticamente ele já reinicia os meus containers. Pronto, aqui é um Docker Compose bem simples, pessoal. Bem simples. Vocês viram que se você evoluiu do Docker File para o Docker Compose também é muito simples. Só cuidado com os espaçamentos. Legal? Então vamos lá. ESC, Shift dois pontos e X minúsculo para sair salvando. E Ctrl L. Mas vamos lá. Continuando. Já expliquei aqui o meu bloco. Agora, vou listar aqui o conteúdo do meu diretório. Uma coisa importante aqui do Docker Compose é que ele também tem as opções para você colocar o Docker File
tudo bem? Que ele já até cria uma imagem personalizada para você, já disponibiliza, e ele também tem as opções de configurar tudo ao mesmo tempo. Então ele é um pouco mais inteligente. Mas o meu arquivo vavatur.yml já está ali disponível. Vamos lá, agora vamos executar, né? Aqui o nosso Docker Compose. O que vai acontecer? Como que você vai trabalhar com ele nesse cenário? Lembrando que o Docker, ele tem um Docker Compose. Lembrando que nós instalamos o Compose fora, beleza? Mas também tem uma opção do Docker que é a parte de pilhas, que é o stack. Geralmente o stack vai ser no modo de cluster. Então aqui a gente vai trabalhar com Compose básico. Então vou digitar ali o comando Docker com a opção Compose. Vou indicar com a opção -- file qual é o meu arquivo que vai compor o meu projeto e eu já quero iniciar o projeto. E no final já vou passar o "-d", que significa que todos os meus containers já vão iniciar em modo daemon ou modo background, né? Então já startar automaticamente aqui os meus projetos. Então vamos lá, vou selecionar essa linha, Ctrl C, e olha uma coisa interessante, só diminuir aqui um pouco o zoom, Ctrl Shift V, que você já vai perceber a construção dessa estrutura, que é muito legal, que é muito show. Deixa eu só voltar para cá aqui um pouquinho, ó. Eu só perdi ali a coluna, mas ele já vai pegar o meu arquivo, olha que legal. Ele já sabe que as imagens já estão locais, ele já vai criar, agora você tem que também tomar alguns cuidados. Ele já cria uma rede chamada vavatur_default para essa estrutura de container. E ele já cria aqui os containers, um chamado vavatur-webserver1 e o container vavatur-database1 e já starta isso dentro da minha estrutura de projeto. Ah, legal, show. Então vamos lá, vamos ver mais algumas coisas. Então ele rodou aqui 3 tarefas, beleza? Então vamos lá, vamos verificar primeiro agora com o comando docker compose ls --how, que é listar todos os containers do projeto. Então o nosso projeto que está rodando. Vamos ver aqui dentro do compose. Então repare que ele já vai mostrar para você 3 colunas, onde name, nome do projeto, que está lá no bloco name do seu compose. Status, está rodando. Repare que está rodando 2 containers. E qual o arquivo de configuração que foi utilizado? O vavatur.yml para construir esses containers. Ah, então vamos ver agora os containers rodando daqui a pouquinho, tá? Porque você precisa ver o Docker Network ls e vamos fazer o filtro do name Vavatur, porque ele criou essa rede. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na rede que ele criou. Então o ID vavatur_default, que ele já cria, o modo bridge do tipo local, porque ele já cria já todos esses containers atachando nessa mesma rede para poder facilitar as configurações, o gerenciamento e o controle. Então ele já trabalha com uma rede mesmo que você não declarar. Como eu estou trabalhando com 2 containers, ele já cria a rede. Posso fazer sem isso? Pode. Aí no Compose você tem que dizer qual é o tipo de rede que você quer usar, tudo certinho. Mas beleza, show. Vamos lá, continuando. Agora verificando as informações dos containers que a gente criou. Para isso, vou utilizar, olha que legal, o Docker Compose. Vou indicar aqui o meu arquivo que eu utilizei para criar essa estrutura do projeto, só que eu quero listar agora as imagens desse projeto. Então vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo nesse projeto. O que eu já posso ver aqui, ó? Muito legal. Primeiro, os meus containers, o vavatur-database1 e o webserver1, está usando os repositórios locais da imagem do MySQL e do Nginx. As tags é as versões mais novas, os IDs das imagens e os tamanhos de cada imagem que tem dessa. E outra coisa legal é aqui, ó. Agora você verificar os status dos containers. Você também pode utilizar ali o comando o Docker Container. Mas aqui você usa o Docker Compose, passa o seu arquivo de configuração, passa a opção PS, porque ele vai listar todos os containers, com a opção how. Então vamos lá, que é a mesma coisa se você digitar, por exemplo, o Docker Container ls-a. Só que aqui ele vai filtrar só do projeto.
Então, ele já filtra para você tudo que você está rodando do projeto. Só diminuir aqui um pouco. Beleza? O que eu posso ver aqui? Ó, os nomes dos meus containers, as imagens, os últimos comandos executados, o tipo Database Web Server, o tempo deles de criação e os status e o mapeamento das portas. Ó. Já foi feito já automaticamente IPv4 e IPv6 mapeando as portas de serviços. Robson, se eu digitar aqui, por exemplo, o Docker container com a opção ls-a, vai mostrar também a mesma coisa? Sim, mas ali você já quer filtrar somente do seu projeto. Beleza. Vamos lá. Outra coisa também importante é visualizar as estatísticas do seu projeto. Isso aqui é legal porque você pode ver estatísticas individuais de cada container, agora de todos os containers do seu projeto. Então, passando ali de novo o Docker Compose, indicando o arquivo do projeto que você tem, com a opção de estatísticas no final. Então vamos lá, vamos ver como que está a utilização do processador, memória e tempo real de consumo aqui dos meus containers, né? Aqui eu já posso ver já o meu consumo de processador, de memória, de entrada e saída de rede e leitura e gravação de disco, né? E os meus PIDs de processo. Legal, para sair aqui, Ctrl C. Beleza. E outra coisa também são os logs que você pode estar utilizando aqui com Docker Compose, indicar novamente o seu arquivo de projeto e a parte de logs. Então aqui seriam os logs em tempo real do que está acontecendo dentro dessa estrutura de projeto para você debugar as imagens e ver se tem algum erro, alguma falha, o que foi estopado, o que foi criado, o que foi modificado. Então você consegue fazer um monitoramento completo do seu projeto. Fica muito mais simples. Mas vamos lá, vamos evoluir aqui. E também a opção top. A opção top. Lembrando que tudo isso daqui a gente viu separado. A gente viu tudo separado de cada container. Agora, dentro do projeto, você enxerga como um todo. Então, tem os PIDs de processo do web server, que está aqui, do database. Então, eu já consigo ver os tops, que seria, por exemplo, ali o comando o ps-aux, só que aqui no uso de consumo. Processador, memória, tempo, requisições, então eu já consigo fazer todo esse monitoramento e verificar se os meus containers daquele projeto está atendendo a minha necessidade. Beleza, então vamos lá, Ctrl L, por enquanto aqui ó, tudo beleza. Agora, você também pode trabalhar as opções de parar, iniciar, pausar, despausar os seus containers do projeto do próprio Compose. Como que você faz isso? Você lembra que você fez isso separado, né? No Docker Container, quando você usava o Start, o Stop, o Pause, um Pause. Agora aqui você pode indicar o seu arquivo do Docker Compose para executar toda essa ação, né? Então vamos lá, vamos parar aqui o nosso projeto, beleza? Indicando o Docker Compose, sempre o arquivo e as opções que você quer no final. No meu caso, Stop. Ele vai mostrar para você, ó, parando sua estrutura aí de containers. Muito legal e o tempo que demorou, beleza? Também posso startar ele com a opção Start no final, beleza? Que a gente vai ver o tempo de start de cada um desses containers. Posso também pausar todos esses containers desse projeto. Eu estou testando, só que eu preciso dar uma pausa nos containers. Então, pausado. E eu também posso despausar. Então, tudo que você faz com um container separado, você pode fazer no seu projeto do Compose, já fazendo todos os containers simultaneamente ou trabalhar também individual, tá? Aí individual você vai no comando Docker Container, você faz isso. Então você tem um controle, uma flexibilidade muito maior utilizando arquivos Docker Compose. Beleza, vamos lá então, evoluir, show. Agora liberando o acesso aqui dos nossos containers para poder testar, né? Então para isso, vou verificar se as portas 80 e a 3306 já foram publicadas aqui no meu servidor local para eu poder testar se toda a minha estrutura de container está ok. Já posso perceber ali que a porta 3306 e a 80 já está disponível. Vamos fazer as liberações aqui do firewall, utilizando aí o comando FW, liberando para a minha rede 172.16.1, com destino ao meu servidor 172.16.1.30, na porta 80, que é do Nginx, beleza? E já vou criar também a regra aqui do MySQL, né? Que é a porta padrão 3306
para poder acessar. E vamos verificar aqui os status aqui das regras. Legal? Só diminuir aqui um pouquinho para ver se já foi liberado, que são essas regras aqui, ó. Então já tem a porta 80 e a 3306. Legal, então vamos lá, Ctrl L. Agora vamos testar aqui no meu próprio servidor para ver se estou tendo acesso ao Nginx e depois se conectar aqui no MySQL para ver se eu também tenho conexão com o MySQL. Vou abrir aqui uma aba no meu navegador e digitar apenas o endereço IP do meu servidor no final 30. E deve aparecer, só pressionar Ctrl R aqui, ó, já vai aparecer a página padrão do Nginx. Lembre-se que quando você fez o Docker Compose no último vídeo, nós modificamos essa página. Aqui já é a página padrão do oficial. Então também já está funcionando. E agora, vou pesquisar aqui no meu próprio Mint, eu já tenho um MySQL Workbench, ou Workbench, caso você queira aí, que é o client de conexão aqui do próprio MySQL. Só que a minha versão, deixa eu até pegar aqui, ó, help, about, a minha versão para esse daqui é o 8.0, só que lá no nosso MySQL é a versão 9, então eu tenho que instalar a versão mais nova, tá? Então vai dar uns errinhos de conexão aqui, mas não se preocupa com isso, né? Então vamos lá, eu já tenho até uma conexão que eu fiz aqui, mas eu vou editar ela, então botão direito, editar conexões, porque como que eu vou me conectar lá no meu MySQL do Docker? Vou indicar, repare que eu já escrevi aqui, ó, MySQL Docker, onde que eu estou fazendo. Na parte de conexão do tipo TCP, meu host 172.16.1.30 na porta 3306. Usuário root e a senha aqui, ó, você já pode armazenar. Então já vou clicar em armazenar, porque a minha senha é a PTI@2018. E ok. Então uma vez que você cria a conexão, é legal você vir aqui, ó, em testar a conexão. Então vamos lá, testar. Repare que ele vai dar esse aviso, onde que ele está falando que o MySQL já está na versão mais nova. Repare que eu estou tentando conectar na versão 9.1.0. Só que o meu MySQL Workbench, ele não é uma versão nova, então eu preciso atualizar. Mas beleza, continuar, legal? E já trocou a chave de criptografia, então tá beleza. Ok, e closed, e vamos se conectar nele. Se eu clicar aqui, apareceu o database, sys, a tabela e a tabela de configuração de sistema, botão direito e fazer um select, pronto, já me conectei no meu MySQL com o meu usuário root, com a minha senha que eu declarei no meu Docker Compose. Então também já está funcionando, já está em produção. Show? Então vamos vir aqui, ó, em File, legal? E eu vou vir aqui, ó, fechar, desconectar, vamos fechar tudo aí e fechar. Beleza? E fechar aqui também. Pronto. Então, criação de 2 containers usando o Compose, muito simples. Tem muita coisa, pessoal? Tem muita coisa no Docker Compose. Então aqui a gente já viu o básico para a gente começar a evoluir agora nos projetos. Mas vamos lá para finalizar essa etapa. Chegando aqui no final, vamos remover tudo, né? Então a gente vai estopar os containers e remover. Como que você também vai remover? Utilizando o Docker Compose, indicando o seu arquivo de projeto com a opção RM. Então vamos lá. Vamos digitar aqui no nosso servidor, só aumentar aqui um pouquinho, Ctrl Shift V, Enter. O que ele vai falar aqui? Ó, os containers não estão estopados, né? Então ele fala aqui, ó, para eu poder estopar. Posso estopar eles para poder ficar até mais fácil. Ele fala que vai querer remover toda aqui a minha parte, então eu posso fazer um down, parando e removendo também os containers. Só vendo aqui, ó, removendo os containers parados do projeto, tá? Aí você usa a opção RM. Agora, se você quer já parar, estopar e remover ao mesmo tempo, você usa a opção down. E foi o que ele falou aqui, ó, que ele não pode porque eles estão rodando. Então vou trocar aqui, ó, para a opção down. Ele vai fazer o stop e remover. E enter, vamos lá. Ele para tudo, remove. Para e remove. E uma coisa importante também que ele já remove a rede. Então já removeu tudo que faz parte do seu projeto do Docker Compose. Beleza, então você pode remover das duas formas, se tiver parado e se estiver rodando e quer estopar e remover. Vamos lá, vou remover também a regra de firewall, porque a gente já não está utilizando mais ela, só diminuir para ver se ela está aqui na linha 9. Sempre vai estar na linha 9, né?
Então eu tenho aqui a linha 9 e a linha 10. Então vamos lá, vamos deletar a linha 9, que faz parte aqui do meu Nginx, Y, beleza? E 9 de novo, porque é do meu MySQL e eu já sei que é do MySQL. Beleza, show de bola. E vamos verificar se já foi removido aqui, ó, todo o acesso. Show. Então, bem simples, muito legal, é muito legal trabalhar com Docker Compose, que você já pode construir uma estrutura muito maior, com várias opções ao mesmo tempo. Legal? E tudo aquilo que a gente já viu de configuração de CPU, de disco, de espaço, de rede, você já pode fazer tudo simultaneamente. Beleza? Então já vimos aqui as regras de Firewall, deletamos, e vamos deletar também o meu diretório de projeto, né? Porque eu já finalizei essa etapa do meu projeto, depois eu vou construir aí os Dockfile, os Docker Compose, aí eu já não vou deletar, porque eu já vou construir dentro do GitHub, E vamos deletar ali meu projeto, que é o teste 01, com o comando rm, né? Beleza? Show de bola. Finalizado aqui, ó, mais uma estrutura de automação, de criação de containers, utilizando aqui o Docker Compose. Muito simples. E para finalizar, Ctrl D, Ctrl D. E a última etapa é para você sempre. Aí chegamos aqui no meu último desafio desse curso, né? O que eu vou pedir para você? Utilizar as imagens de container, só que você vai pesquisar no Docker Hub, do Apache 2, que é a imagem HTTPD, tudo bem? E do MariaDB. Eu usei o MySQL, agora você vai usar o MariaDB. Executar todos os procedimentos da etapa 1 até a 8, utilizando essas imagens, e criar um novo arquivo de Docker Compose, chamado vavaschool.yml, né? E na opção Name, com o seguinte nome, que é o vavaschool. Nome do container do Apache 2, que é o hot site, que vocês vão estar criando, e o banco de dados DB. Apenas uma dica, na hora da construção desse Docker Compose, sempre lê as variáveis de ambiente lá no Docker Hub, para você fazer as configurações e as customizações do seu servidor, já indicando para os caminhos certos, qual é a senha, qual é o usuário, qual é o banco de dados. Aí você já pode ir construindo o seu Docker Compose um pouco mais parrudo. E se você já conhece, já trabalha, coloca mais opções aí no seu Docker Hub. Tudo bem? Que é no Docker Compose, do Docker Hub, Docker Image, Dockfile, pode colocar tudo que está valendo. Legal, show de bola. Beleza? E não esquece de comentar aqui também nesse vídeo se você conseguiu criar esse projeto utilizando o Docker Compose. Show de bola? Então, vamos lá, mais uma etapa aqui concluída. E para finalizar, como sempre, não esquece de acessar aqui o meu canal no YouTube, que é o Bora para a Prática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.